Olá, sejam bem-vindos à videoaula da disciplina Uso de Software Educativo em Sala de Aula. Bom, para começarmos a nossa discussão, inicialmente o que seria então software? O que é que vocês acham que é software? Tá, eu trouxe alguns conceitos para a gente debater durante essa videoaula. Tem um conceito que diz que software é a parte lógica do computador. Como assim a parte lógica? Será que existe uma outra parte do computador? Sim, existe o hardware, que é a parte física do computador. Ainda assim fica um pouco confuso, não é? O que é parte lógica e parte física? Bom, a parte lógica são os sistemas, né? Sistemas operacionais, jogos, aplicativos, enfim, tudo aquilo que vai ser instalado no computador, são os programas de computador de maneira geral, tá? E a parte física são tudo que a gente pode tocar. Se eu posso tocar, se eu posso pegar, é um componente físico, então é um hardware, tá? Então aí eu tenho exemplos como caixa de som, mouse, teclado, monitor, componentes em geral, os cabos, né? Toda aquela parte com os componentes físicos do computador que eu posso pegar, são classificados como hardware. Para ficar mais claro a diferença entre hardware e software, né, tem uma frase de um anônimo que fala: hardware é o que você chuta, software é o que você xinga. Fazendo uma alusão, né, que você pode chutar, então você pode tocar, é o hardware. E o software que você xinga, né, os programas que estão travando, enfim. Então hardware que você chuta, software que você xinga. Hardware, parte física, software, parte lógica. Não é possível conceber um sistema de computador sem hardware, e esse, por sua vez, é inútil sem um software. Então, para um sistema computacional poder existir, tem que existir os dois, tanto hardware como software. Então, não adianta eu ter um hardware, então, vamos imaginar, eu tenho um computador sem nada instalado nele. Então, ele vai ser um computador inútil, não vou poder fazer nada, não vou poder gravar um arquivo, não vou poder visualizar essa videoaula, por exemplo. Então, eu vou ter lá o hardware, mas sem o software ele não vai funcionar. E é inconcebível eu desenvolver um software sem imaginar onde eu vou instalá-lo, onde eu vou aplicar aquele software, ok? Um terceiro componente, uma terceira parte da estrutura, né, é o peopleware. Peopleware nada mais é do que as pessoas que trabalham direta ou indiretamente com o computador. Então elas usam o hardware e o software, ok? Uma outra definição sobre o que é software fala o seguinte: camada intermediária entre o homem e a máquina, traduzindo os dados para a linguagem de máquina e as informações de volta para a linguagem humana. Então, a partir da figura, a gente pode ver que o software, juntamente com o hardware, ele compõe a interface, né, que habilita o usuário a interagir com o sistema. Tá? Então, através do hardware e o software atrelado, eu consigo, né, o usuário consegue interagir com os sistemas. Tá? Então, eles são a camada intermediária entre o homem e a máquina. Eles traduzem a linguagem de máquina para a linguagem humana. E o inverso, a linguagem humana para a linguagem de máquina. Tá? Então, quando eu estou interagindo com o computador, ele está convertendo a linguagem humana para uma linguagem entendível pelo computador. E o processo inverso, traduz os zeros e uns, a linguagem de máquina, para uma linguagem inteligível para os seres humanos. Tá? Então, o hardware, juntamente com o software, compõe a interface, a camada intermediária entre o homem, o sistema, e o usuário e o sistema, né? O homem e o sistema. Ok? Uma outra definição fala o seguinte: software é um conjunto de instruções que determina o comportamento do computador. Ok, como assim? Um conjunto de instruções. Essas instruções são passadas como? Essas instruções são escritas em linguagem de programação. Tá? O que seriam, então, linguagens de programação? São as linguagens que o computador consegue entender. Tá? Então, a gente pode fazer uma analogia, né? Assim como existem diversos idiomas, então inglês, espanhol, português, mandarim, existem diversas linguagens de programação, que são as linguagens que você traduzidas para o computador para que ele possa ter um determinado comportamento, tomar alguma ação. Então, aqui temos exemplos de várias linguagens: PHP, Python, ASP, C, C++, C Sharp, Java, COBOL, enfim, existem diversas linguagens de programação, tá? Cada uma com a sua especificidade, né, seus prós e contras. Algumas mais voltadas para desenvolvimento para a internet, né, sistemas web, outras para sistemas standalone, mas enfim, depende muito da aplicação e de qual o programador, né, o profissional que vai escrever as instruções está habituado ou prefere usar. Então, eu já adiantei aí. Então, quem é a pessoa que desenvolve, que escreve essas instruções usando linguagem de programação? É o desenvolvedor de software, também conhecido como programador.
Tá? Então é ele que vai passar as instruções para o computador através da linguagem de programação. Tá? Então temos aqui alguns exemplos de profissionais codificando, né, escrevendo linhas de código através de linguagem de programação para construir e desenvolver um software. Okay? Eu trouxe também para vocês uma tirinha, né, que faz uma alusão do uso de linguagem de programação. Nessa tirinha, o aluno levou uma bronca, estava de castigo, porque estava jogando aviões de papel na classe. Então a professora pediu, né, mandou ele escrever 500 vezes no quadro: eu não vou mais jogar aviões de papel na classe. Então ele lançou mão do recurso da linguagem de programação para fazer um programinha, né, onde esse programinha vai imprimir 500 vezes na tela, o que seria no quadro: eu não vou mais jogar aviões de papel em classe. Então, na tentativa de convencer a professora de que o castigo já estava concluído, né, que ele já poderia estar livre do castigo. Então, só para mostrar a vocês que a linguagem de programação, ela é escrita, tá? Assim como fazendo analogia com os idiomas, então é a partir dela que o computador vai entender o que deve se fazer. Tá? E o software, todo software é desenvolvido visando automatizar tarefas, né? Facilitar a vida do usuário. Então aí o aluno levou uma bronca, estava de castigo, tentou lançar a mão da linguagem de programação para automatizar o seu castigo, para sair do castigo mais rápido. Ok? Então, bom, a aula de hoje foi para a gente entender, né, os conceitos do que é software, né, entender onde está inserido o software, o que é o software, para depois a gente começar a refletir sobre o uso do software educativo em sala de aula. Ok? Então até a próxima videoaula. Abraço.